tarde para você que está nos assistindo, bem-vindo ao programa Nova Forma. Eu já estava com saudade, né? Porque a gente só tem um encontrinho por semana, acontece todos os sábados às 3h30 aqui pela Nova Nordeste, canal 22. E hoje nós temos um assunto muito interessante para falar. E quem é que nunca teve aquela dorzinha, aquela puxadinha na coluna, né? E se esse é o seu caso, hoje nós vamos conversar sobre isso, esclarecer as suas dúvidas. E antes, deixa eu lembrar você como você pode se comunicar com a gente aqui. Nós estamos no Facebook, no programa Nova Forma. Então entra lá, adiciona e você vai estar sempre por dentro do que a gente vai conversar, do que a gente vai falar aqui no Nova Forma. Além disso, nós temos também o nosso blog, que é o www.prognovaforma.blogspot.com www.prognovaforma.blogspot.com. No nosso blog nós lançamos uma promoção que se você se cadastrar, se você se tornar membro, não é só visitar não, visitas tem bastante, mas tem que se tornar membro. E entre os membros a gente faria um sorteio do Boi Preto, não é isso? Foi o nosso primeiro, sorteio de 2 rodízios no Boi Preto. Essa promoção agora já era, né? Você vai conferir no blog quem foi o vencedor. Mas nós vamos ter outras promoções lá no blog para quem acompanhar. Então, não perca a Nova Forma. Não deixa o nosso encontro ficar só aqui, não. Nosso encontro continua por meio das redes sociais. E uma outra forma de você falar com a gente é através do Twitter. @programa Nova Forma. Então, você entra lá nas redes sociais, vai encontrar a gente vai continuar esse bate-papo. E para encerrar essa falação, né, eu vou agora para a parte interessante. Eu tenho aqui o doutor Túlio Rangel, que é um especialista na área de coluna, não é isso, doutor? Isso. Muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer é todo meu. E, doutor, eu vou começar fazendo uma consulta aqui na televisão, né? Eu lembro quando eu era pequena, assim, mais nova, tinha 12 anos só, faz pouco tempo. Eu tive uma crise de coluna, eu lembro bastante disso. Eu deitei no sofá e de repente eu não conseguia mais levantar. Uhum. E aí eu chamei meu pai e tal, que estava lá. Parecia que já tinha muito mais idade, né? Então, assim, tendo uma ideia geral sobre isso, assim, o que pode levar a esse tipo de coisa, mesmo em pessoas novas? Existir dor na coluna é algo muito comum. Para você ter ideia, a estatística mostra que 80% da população em geral vai ter dor lombar em algum momento da vida, 80%. É claro que as causas da lombalgia, que é o termo genérico que nós utilizamos, são inúmeras, não só relacionadas a problemas especificamente da região muscular, da região esquelética, mas também a problemas renais, principalmente, problemas cardiovasculares, problemas de órgãos internos. Então, o termo lombalgia é um termo muito genérico, é muito amplo e abrange muitas causas. Então pode ter muito mais coisa além da postura em si, né? Sem dúvida, sem dúvida. Agora a gente vinha conversando aqui nos bastidores, ainda estava falando que a maioria das vezes os problemas são causados por uma questão de má postura mesmo? Em relação considerando a dor lombar como a razão sendo uma dor muscular, uma dor esquelética, se a gente for comparar com as causas como hernia de disco, como uma degeneração, artrose, a lombalgia por má postura, por posicionamento, ela representa, eu acho que mais de 50%, aproximadamente. Então, bastante. E hoje em dia, apesar de ter muito estímulo em relação à atividade física, por outro lado, a gente tem muito conforto, a gente tem muita facilidade. Então, você tem um carro que é todo automático, tem em casa um sofá confortável, tem um programa legal. Então, a falta de atividade física, o sedentarismo, isso também não contribui muito para evitar a dor lombar, porque deixa a pessoa cada vez mais sedentária, obesa, flácida. Então, a falta de tônus, a falta de força na musculatura da coluna também atrapalha um pouco a vida hoje em dia. Certo. E aí, pensando nisso, nesse tópico que o senhor levantou, eu estava pensando assim na questão da musculação, por exemplo, né? Hoje em dia, como as pessoas são muito vaidosas, né? O pessoal tem começado muito cedo a malhar e tal. E a gente vê até adolescentezinho, 14, 15 anos, pegando assim peso. E isso pode ser preocupante, pode prejudicar. O importante é que seja sempre feito sob supervisão. Musculação não é igual ao fisiculturismo. Então, você tem vários objetivos a serem alcançados, existe um planejamento, existe uma avaliação física. Eu advogo bastante a atividade física, não só a musculação, mas um trabalho de tonificação da musculatura em pacientes que têm dor lombar.
Então, por exemplo, pacientes que apresentam hernia de disco, e isso é muito comum, eles questionam sobre a possibilidade de voltar à atividade física. Eu respondo que o objetivo é esse. Eles são quem mais tem que fazer atividade física. Eles que têm que reforçar a musculatura para proteger o seu disco. Ah, interessante, porque tem gente que acha que por ter dores lombares não deve fazer musculação, por exemplo. Quer dizer que não é proibido, só teria que ter alguns cuidados, né? Exato. Depende, na verdade, do momento em que nós médicos recebemos o paciente. Então, existem cenários diferentes. Existe o cenário do paciente que nunca teve dor na vida, chega na emergência com uma dor lombar, uma dor que corre para a perna, deixa a perna dormente, formigando. Isso é uma crise. O tratamento, nesse caso, claro, vai ser repouso, medicação, orientação e fisioterapia analgésica. Ele não vai, nesse momento, fazer atividade física. Nenhuma ou poderia fazer uma atividade mais leve? Nenhuma naquele momento. Certo. Mas, posteriormente, com o segmento, com o tratamento, e à medida que ele for mostrando mais segurança, for diminuindo, aliviando a dor, ele deve começar a fazer uma atividade física sob supervisão. E existe algum esporte que a gente pudesse dizer, esse é o melhor, para que não prejudique a coluna? Ou não? Eu costumo dizer que o melhor esporte é aquele que a pessoa gosta, que não vai deixar. Então, certo. Tem gente que não suporta a academia, que não gosta de água, que acha o Pilates teoricamente muito leve. Então, tem que fazer algo que lhe dê prazer, que lhe passe sensação de bem-estar e que deixe ele fiel àquela modalidade, que faça sempre sob supervisão. Isso é o mais importante. É interessante, porque a gente tem essa ideia de que esportes que ajudam a coluna, natação, hidroginástica, né, associa sempre com esses esportes. Então, na verdade, não necessariamente é assim, né? Existe uma facilidade maior se você pretende trabalhar alguns grupos musculares, uma academia, um pilates, uma hidroginástica. Isso realmente existe. É diferente de um esporte coletivo em que você não está trabalhando individualmente ou especificamente nenhuma musculatura. Realmente existem alguns esportes que possibilitam isso. Certo. Doutor Túlio, eu estava pensando, pessoas que trabalham com peso diariamente, um exemplo de uma faxineira, né, que faz muitos movimentos abaixo e carrega coisas, né? Pessoas, carregadores de água mineral. O que essas pessoas podem fazer para compensar esse tipo de trabalho? Hoje é muito difícil, é muito complicado, né? Porque a empresa ela cobra uma produção, por outro lado, ela não oferece equipamentos de segurança ou orientação, pelo menos, em relação à postura. Mas pelo menos um bom posicionamento, você ao se agachar, evitar inclinar a coluna para frente, então procurar sempre manter a coluna ereta, usar principalmente o quadril, os quadris e os joelhos para poder se abaixar, tá? E se monitorar, se supervisionar o tempo todo, evitar assumir aquelas posturas que coincidentemente vão sobrecarregar a coluna. Então, acho que isso vale para todos, né? Para todos. A gente até separou aqui algumas figuras para mostrar um pouquinho essa questão da postura, né? Então, vamos ver a primeira figura. Como é que a gente pode receber uma ajuda nesse sentido de melhorar? Aí tem alguém passando ferro ali, doutor Túlio. Então, aquela forma ali, a incorreta de abaixar, né? Como é que a pessoa deveria fazer essa atividade? Usar uma tábua que fosse mais alta, não é? Como a gente observa ali do lado esquerdo. E ficar atento em relação à posição da coluna. Todos os exemplos, eles têm em comum, os exemplos corretos, a coluna alinhada. Então, a gente vê que as costas estão alinhadas. Do lado direito, lavando o rosto. No lado esquerdo, aspirando o pó. E do lado direito, varrendo. Então, são posições... uma posição, essa posição ereta, que protege a coluna. A coluna está neutra, ela não está inclinada para frente. Então, em todos os exemplos, é evitar fazer a curvatura. Essa né? curvatura da coluna para frente, exatamente. Agora, no caso de varrer, que é um pouquinho complicado, né, doutor? Você vai varrer os cantinhos mais difíceis, aí a pessoa vai ter aquela tendência a se curvar, né? Como poderia fazer? Tem uma maneira melhor de se agachar, é isso? Na verdade, depende muito do biotipo. Então, você tem pessoas mais altas que acabam se encurvando para frente para poder facilitar e pessoas mais baixas que não reclamam tanto de dor porque a altura da vassoura é o suficiente. Se monitorar, prestar atenção na posição, não tentar exigir demais do corpo, por exemplo, afastar um sofá. Às vezes não é só a vassoura, é afastar um sofá, puxar um tapete sozinha. Então, isso é muito comum das donas de casas que confessam que após varrer a casa, fazer uma faxina, reclamam de dor.
Tem ali mais uma, quem gosta de trabalhar em jardim, né? Eles estão plantando ali. Aí seria também essa questão de, tem ali a figura do certo, né? Ela baixar com a coluna reta. Exatamente. Novamente você vê do lado direito uma pessoa que está com o joelho reto, né, estendido, o quadril fletido e a coluna inclinada para frente. Do lado esquerdo você vê uma pessoa plantando a flor, mas com a coluna reta, o joelho dobrado, o quadril fletido também, então ela está protegendo a coluna dela. Ok, então essa posição do joelho ali é uma das formas de dar um equilíbrio, assim? É essencial, é tirar a carga sobre a coluna e colocar sobre o joelho e o quadril. Ah, então fica aí mais essa dica, né? Tem mais uma figura ali, doutor. Essa aqui é muito comum, a gente já faz isso no automático, né? Cai uma caneta do chão, você vai, abaixa e pega. Exatamente. Certo, e ali tem a figura, como é que deveria ser? Descendo retinho? Quando você vai pegar um peso, seja uma sacola, uma caixa, enfim, um objeto no chão, o importante não é o peso, é a maneira que você realiza o movimento. Então, do lado esquerdo, você vê ele dobrando o quadril, dobrando o joelho, novamente a coluna reta e levantando sem muita dificuldade, já que a posição é a posição adequada. Então, quando você vai olhar para o lado direito, né, que é a posição errada, você observa que toda a carga está sendo aplicada sobre a lombar, sobre a coluna. Funciona como um guindaste. Então, toda a tensão está localizada na parte de trás das costas. Acho que, então, um grande lembrete é flexionar os joelhos, não é isso? Exatamente. E coluna retinha, coluna reta. Né? Ok. Naquele mesmo desenho, volta lá, gente, para a gente ver. Tem como voltar? Pronto, aí. Eu estava observando ali, doutor, que o que está carregando a caixa, a posição correta, ele está com a caixa bem próxima ao corpo, não é isso? Exatamente. Seria a maneira certa também? Também, porque dessa forma você aproxima o centro de gravidade do seu próprio centro. Então, se você está levantando um objeto e coloca esse objeto mais à sua frente, você tem que fazer uma maior força, uma maior contração para poder segurar aquele objeto. Se esse objeto está próximo de você, menos força vai ser exigido. Ah, entendi. Então é uma dica importante, não é isso? A gente deu aí umas dicas para você, atividades corriqueiras, né, coisas que a gente faz o tempo todo, né, doutor? E muitas vezes a gente esquece, né, de como abaixar, como levantar, e ao longo do tempo isso termina causando um problema. Se a gente fosse dizer assim, que, vamos dizer que uma pessoa não tivesse esse cuidado com a postura e passasse bastante tempo fazendo, não se preocupando, a gente poderia dizer que daqui a alguns anos tem uma média assim, onde ele ia começar a sentir? Não tem. Isso não. Depende muito da ocupação, depende muito do status físico do paciente. A genética é um fator importante, então são muitos parâmetros, muitas variáveis. Mas é claro que a tendência daquela pessoa que ocupa uma função em que ela fica muito tempo sentada, muito tempo se inclinando para frente, levantando, elas estão mais em risco de desenvolver dores crônicas, lombalgia crônica, do que aquela que não se exige tanto. Certo. Então, tem que cuidar o tempo todo mesmo, qualquer idade, né? Sem dúvida. Ok, gente, a gente volta já falando um pouquinho mais sobre problemas da coluna, como você pode prevenir. Então, não sai daí, porque daqui a pouquinho tem mais Nova Forma. Voltamos a falar sobre coluna aqui no programa Nova Forma. E se você chegou agora, deixa eu lhe situar, né? A gente está conversando aqui com o doutor Túlio Rangel, que é especialista em coluna, não é isso, doutor? Isso. E se você quiser mandar as suas perguntas para a gente, o nosso e-mail é novaforma@tvnova.tv.br. Para você acompanhar também as novidades do programa, acesse nosso blog, é o www.prognovaforma.blogspot.com. Além disso, você nos encontra no Facebook, Programa Nova Forma, e no Twitter, @Programa Nova Forma. Então, manda mensagem pra gente, vamos manter esse contato. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai para a parte prática aqui, né, doutor? A gente vê que tem muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Vou começar pelo bebezinho. Se alguém estiver em casa,
Claro que ninguém vai pegar nele assim, né, tadinho? Mas tem, assim, uma maneira mais adequada de se carregar um neném, doutor Julio. Bom, existem várias posições, né? Você deve apoiar a parte superior do tronco e a parte inferior, sempre junto ao corpo, e de maneira que evite encurvar a coluna para frente. É muito comum a gente usar também naquela cadeira do papai, o bebê um pouco inclinado, principalmente durante a amamentação, inclinar um pouco para frente. O ideal é trazer o bebê, encostar na cadeira, né, estirar, deixar a coluna absolutamente ereta e aproximar o bebê do tronco. Então, o bebê que vai até você, O né? bebê que vai até você. Tá? Então, você segurar um bebê que já nasce com pelo menos uns 3 quilos e 3,5 kg, é o suficiente, se for seguro da maneira inapropriada, desencadear uma crise. Certo. Seria indicado também, doutor, colocar uma almofada atrás na hora da amamentar ou não é necessário? Geralmente não é necessário, a não ser que a mãe tenha uma curvatura, uma lordose, que é uma curvatura muito acentuada. Então você pode colocar uma almofada para preencher aquele espaço. Certo. Muito comum aqui na vida de todo mundo, né, o uso do laptop. Né? E aí, muita gente usa assim, como eu estou, né? Por exemplo, a mesa é um pouquinho baixa e é uma cadeira talvez um pouco mais alta, e aí a pessoa faz aquela curvatura. O que é que deveria fazer para usar da melhor forma? Como nós estávamos conversando antes, é a questão da ergonomia. Então, a adequação do ambiente de trabalho, seja em casa, seja no próprio trabalho, às características e ao biotipo, às características físicas da pessoa. Então, você tem que usar o notebook, na verdade, o laptop, apesar de ter sido desenhado para usar sobre o colo, numa mesa em que o cotovelo tenha 90 graus. Certo. A cadeira em que você está sentado, ela tem que ter um encosto posterior que apoie a coluna e não que permita que você ceda a coluna para frente. E os pés têm que estar apoiados no chão, ou numa plataforma, mantendo o joelho em 90 graus. Então, essa é uma maneira de você sobrecarregar o mínimo possível e adequar o ambiente de trabalho ao seu corpo, às suas características. Tá interessante. A gente teve até algumas perguntas sobre isso. Eu vou pedir para a produção pegar umas perguntinhas que eu vou fazer já, que o pessoal mandou para a gente. E aí uma das perguntas é justamente sobre essa questão do uso do laptop. A Márcia Ternurinha fez, né? E ela perguntou se é necessário colocar um apoio embaixo, se é obrigatório. Então, aqui eu perguntei da Márcia Ternurinha, de Jardim São Paulo, e ela perguntou qual a posição correta para se ficar diante do computador. É verdade que temos que ter um apoio nos pés também? Se a pessoa é muito baixa e a cadeira é muito alta, não tem ajuste de altura, você deve colocar uma plataforma na parte de baixo para que os pés possam ficarem apoiados. Importante também que a cadeira esteja mais perto, né? Mais próximo possível da mesa e com a coluna da cadeira, o apoio da cadeira na posição reta, apoiando as costas. Então, 90 graus, né? Eu teria que estar assim, né? Isso, exatamente. Na cadeira nessa altura, mais ou menos. Exatamente. Ok. Aqui a gente trouxe só uma miniatura, né? Mas assim, vamos imaginar aquele botijão de água grande. O pessoal faz a troca dele. Que cuidado deveria ter nesse momento? Eu costumo dizer que é normal que, até por reflexo, quando cai um objeto, quando a gente vai pegar alguma coisa no chão de maneira mais rápida, a gente esquecer e simplesmente se inclinar para frente para pegar aquilo. Mas, quando de uma maneira geral, o ideal é que você fique atento às posições adequadas. Então, novamente, dobrar o quadril, dobrar o joelho, apoiar o objeto, independente do peso, e levantar sempre mantendo a coluna na posição reta. Essa é a maneira de você proteger a coluna e não sobrecarregar a musculatura das costas. Interessante. Mulheres devem evitar carregar peso? De uma maneira geral, deixar a força para os homens. Olha que coisa boa. Uma boa notícia, né? Então vamos explorar, né? Doutor Túlio, eu vejo muita gente também usar bolsas nesse estilo. Uma alça, pensando no lado fashion, né? Aquela coisa bonitinha, tal, no design. Mas é indicado uma bolsa que tenha uma alça só? Essa não é o melhor exemplo de bolsa, né? A tendência é que você apoie apenas em um ombro ou no outro ombro
e isso vai causar uma sobrecarga assimétrica, uma sobrecarga desigual. Certo. Isso pode levar a vícios de postura, não chega a provocar uma escoliose verdadeira, que é aquela escoliose rígida, dura, mas no mínimo um vício de postura e dores associados ao uso desse tipo de mochila. Interessante você falar disso, porque a gente tem uma figura também sobre as diferenças, né? Escoliose e outras diferenças de coluna. Então vamos tentar entender um pouquinho. Pedir para o pessoal colocar aí a figura que tem as doenças de coluna. Isso. Então a primeira ali, a escoliose. O que causa? Hoje é conhecido que a escoliose ela tem uma base, uma explicação genética. Existe uma tendência em algumas pessoas, esse gene é identificado hoje em dia, e sabe que essas pessoas têm uma tendência em desenvolver a escoliose. A cifose e a lordose são curvaturas normais, curvaturas presentes em absolutamente todas as pessoas. O problema da cifose e da lordose é quando elas são acima ou abaixo do seu valor normal. Entendi. Então tá. Então, nesse caso, né, a lordose, para quem costuma inclinar bastante, né? Isso. Exato. A lordose, por exemplo, quem gosta de usar sapato alto, por exemplo, com o uso do sapato, a tendência é aumentar a lordose. E agora, o que é que a gente faz, doutor Túlio? Me diga, porque justamente eu ia falar do sapato alto, do salto alto, que é assim, um amigo da mulher, né? E agora, tem como a gente usar e dosar isso ou... O ideal seria não usar mesmo? Como é que é? Tem vários modelos de sapato alto, né? De salto alto. A Anabela não é algo que prejudica tanto, porque ele tem uma plataforma, então ele seria a melhor indicação. E se tiver que optar pelo salto alto realmente, até uns 10 centímetros, tem uns 8 centímetros seria o ideal. Acima disso já começa a incomodar mais. Não só traz problemas para a coluna, mas para o próprio pé, para a própria articulação do pé. Então, mulheres, uma notícia assim, mais ou menos, né? Até 10 dá para ser feliz. Depois disso, tem que tomar cuidado, né, doutor? Então, as baixinhas, assim como a apresentadora aqui vos fala, tem que tomar cuidado, né? E a gente estava falando da mochila, e aqui, essa mochila tem 2 alças. Então, o ideal é usar as duas, não é? Sem dúvida. Ou a mochila com alças, sempre usando as 2 alças, ter muito cuidado com o que se coloca dentro, então colocar realmente o que vai se usar naquele dia, não apenas o estojo que está na moda, ou não usar livros que são desnecessários, ou se caso seja necessário realmente usar a mochila com rodas. Isso o carrinho. Que eu ia perguntar, exatamente. Essa mochila com carrinho, então, seria a ideal? Seria a ideal, já que você, já que você não sobrecarrega em nada a articulação do ombro, da coluna. Então, a mochila com carrinho, com rodinha, é mais importante. A gente só teria que tomar cuidado, no caso, com a altura, né? Isso, com a altura. Não ser muito baixa, né? Mas geralmente elas têm um apoio regulável de altura, então para criança, para adolescente, facilita bastante. Ok. Falando nisso, pessoal, tem muita gente aí que estuda bastante, né? Leva os livros pesados. E aqui eu peguei alguns bem pesadinhos mesmo, doutor. Então vamos ver. Posição melhor para levar esse tipo de livro? Seria mais encostado, é isso? Mais encostado. Se você leva muito livro só de um lado, você pode estar prejudicando a coluna, prejudicando o ombro, cotovelo e até mesmo a mão. Então o ideal é ficar trocando? O ideal é que você use ou uma mochila, um apoio para as costas, colocando o livro, ou um carrinho também. O mesmo se aplica à criança, ao estudante, também ao adulto. Então, evitar de levar assim... De uma maneira geral, evitar levar, a não ser que sejam distâncias curtas, que seja algo realmente rápido, que não demore tanto. E eu vou falar, realmente a gente tem essa tendência. Agora que eu estou segurando por pouquinho tempo, eu já estou assim, já né? Já está sentindo. É verdade. Desconforto. A gente já tem a tendência de abaixar. Celular, eu acho que pode ser um grande vilão, né, doutor? A gente às vezes tem essa mania de falar assim, né? É verdade. Isso. Então, postura em pé ou sentado, sempre retinho, é isso? Claro. Você tem que... Existem as opções para quem trabalha atendendo muito, ou em recepções, etc., de usar os fones de ouvido, né, os headsets. Então, isso auxilia bastante.
eventualmente, ou para quem está dirigindo, na verdade não deve nem usar o celular, essa é que é a verdade. Mas, de uma maneira geral, evitar apoiar o celular entre o ombro e o pescoço, porque isso também pode dar desde uma distensão muscular, uma torcicolo, até um pouco de desvio de postura também. Certo, doutor. E para a gente terminar aqui, um amigo de muita gente, né? A vassoura, das donas de casa que usam bastante. A gente viu já no exemplo. Eu queria só mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, pronto. Seria isso, doutor? A minha postura agora estaria correta ou não? Não está muito, não. Não, muito não. Então vamos aprender. Na verdade, o ideal seria que você levasse a vassoura mais perto para você, certo, né? Mantendo aqui. A coluna reta, exatamente. E no teu caso, a vassoura ainda está um pouquinho mais baixa. Então, se fosse uma vassoura com cabo mais alto, ia facilitar o teu serviço. Entendi. Eu teria que estar assim, retinha. Exatamente. Tá, então acho que o segredo é eu ir caminhando e vai indo de pouco a pouco, né? Não querer pegar. Não querer pegar tudo de uma vez só. Entendi. Então, olha só, gente, a dica vai de pouquinho. Agora tá certo, doutor? Agora tá ótimo. Pronto, então sempre assim, retinha. É até bom porque a gente mantém aquela postura elegante, mesmo na hora do serviço, né, doutor Túlio? Então, eu vou agradecer a sua presença, doutor, e a gente tem também uns beijos para mandar, né? Isso, pessoal de casa. Deixa eu mandar aqui um beijinho para Marcone Ribeiro, de Olinda, Dedé e Vaninha, também, que estão nos acompanhando, e o André Andrade, que está nos acompanhando lá de Dallas, nos Estados Unidos, doutor. É possível assistir a TV de todas as formas, viu? Se você colocar lá no site www.tvnova.tv.br, vou repetir, www.tvnova.tv.br, você entra lá no site, tem um cliquezinho para você assistir ao vivo. E antes da gente encerrar, deixa eu só fazer a pergunta da Soraya, que eu achei interessante, Soraya Amorim de Olinda, porque se eu encerrar e não fizer a pergunta dela, ela vai ficar bem chateada, né? Mas ela disse assim, ó, sabemos que a postura é uma das causas que mais levam a pessoa a ter e sofrer uma lombalgia. Mas esse diagnóstico também poderá ser reflexo do estado emocional que a pessoa esteja vivendo? Com certeza. Eu tenho vários pacientes, e isso faz parte da investigação, do exame físico, considerar os aspectos emocionais. Então, existem personalidades diferentes, existem pessoas cujas profissões existe uma cobrança, existe uma tensão inerente. Então, tudo isso influencia nas dores nas costas, principalmente na região cervical e entre os ombros. Então, as pessoas que são mais tensas, ansiosas, depressivas, geralmente são pessoas até que já tomam alguma medicação, essas têm esse fator adicional, esse fator agravante. Certo. E para encerrar aqui, o Felipe Frado, de Casa Caiada, pergunta que ele sempre procura corrigir minha postura esticando a coluna, erguendo o tórax, como se estivesse estufando o peito. Porém, esse movimento sempre ocasiona um estalo na coluna. Sempre ocasiona um estalo na coluna. Esses estalos são prejudiciais? Tem gente que fala disso, né, doutor? Faz um movimento e dá aquele crack, né? É verdade. E aí? Tem que se avaliar cada caso. Então, tem que se ver... na verdade, esses estalos é muito comum estarem associados a acomodações da articulação, da musculatura, dos ligamentos. Então, não é sinônimo de doença. Certo. Mesmo assim, o interessante é examiná-lo e investigar. Procurar, né, um especialista. A gente pode encontrar o doutor Túlio, se você tem necessidade de procurar um especialista realmente. O doutor Túlio, ele trabalha lá no Getúlio Vargas, não é isso, doutor? Isso. E também numa clínica... Vargas e na clínica privada, que é o Ortocentro, fica na rua Djalma Farias, no Torreão. Ok, gente. Então, qualquer ajuda, já sabe onde procurar, né? Eu agradeço mais uma vez a sua presença, doutor. Eu que agradeço. E a audiência das pessoas que estão em casa, né? E se você quiser falar conosco através também da linha interativa, o telefone da linha interativa, produção. Eita. Então, gente, linha interativa no próximo programa. A gente passa para vocês. Mas deixa eu deixar o telefone do doutor Túlio. O telefone é o da clínica, do Ortocentro, que é o 3241-5836. Certo. Então, se você precisar de ajuda, você pode procurar o doutor Túlio por lá. Eu agradeço a sua audiência e eu espero você no próximo programa. Próximo sábado, às 3h30, a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.